Me disseram que era pecado, mas amar ele me salvou da solidão. Você não tem vergonha? Foi o que eu ouvi da boca da minha própria irmã. Mas o que ela não sabia é que aquela escolha me salvou. Salvou meu coração, minha vida, minha vontade de seguir em frente. Tem coisas que a gente guarda por tanto tempo que começa a doer só de lembrar. Mas tem outras que a gente guarda porque são tão preciosas que não merecem ser manchadas pelo julgamento dos outros. E o que vivi foi um pouco das duas coisas. Uma história que começou com solidão, mágoa e vergonha, mas que terminou com amor, fé e coragem. Meu nome é Rosa, e hoje estou contando minha história de amor, luta e superação. Já passei por muitas coisas nesta vida, vou lhe contar. Tudo neste relato. Nasci no interior de Goiás, numa cidadezinha pequena onde todo mundo conhece todo mundo. Meu pai era pastor evangélico, minha mãe, costureira. Fui criada dentro de um lar muito rígido, onde qualquer desvio do que era considerado certo era motivo de castigo, humilhação ou pior, silêncio. Aquele silêncio que fere mais que qualquer grito. Aos 18 anos, casei com o filho do amigo do meu pai. Um homem sério, trabalhador e completamente ausente. Não de corpo, mas de alma. Durante 20 anos de casamento, fui mãe, dona de casa, enfermeira, conselheira e até mecânica, mas nunca fui esposa. Nunca fui olhada com desejo, com carinho, com afeto. Meus filhos cresceram, cada um foi pro seu canto. E quando me dei conta, eu estava sozinha numa casa grande demais, num silêncio fundo demais, com um coração vazio demais. Foi quando comecei a trabalhar como voluntária no abrigo da cidade. Precisava ocupar o tempo, preencher aquele buraco no peito. Ali, entre idosos esquecidos e crianças carentes, eu senti Deus falando comigo de novo. Sentia o cheiro da sopa feita com carinho, o som das risadas tímidas, o toque das mãos enrugadas, que agradeciam por um simples sorriso. Era pouco, mas era tudo para mim. E foi ali, naquele ambiente que tanta gente consideraria triste, que conheci Miguel. Ele não era voluntário, nem funcionário. Ele tinha ido visitar o pai, um senhor que vivia ali há alguns meses. A primeira vez que nos vimos foi num fim de tarde de chuva. Eu limpava as janelas da sala, com um pano velho e cheiro de sabão de cocô. Ele me olhou e sorriu. Um sorriso simples, mas cheio de vida. Um sorriso que me fez sentir mulher de novo. Não nos falamos naquele dia. Mas ele voltou no dia seguinte. E no outro. E no outro. Até que, um dia, ele veio até mim e disse: "Posso te ajudar com isso?" Eu sorri, meio sem graça, e balancei a cabeça. Entreguei a ele o pano e fiquei observando suas mãos firmes, o jeito leve, os olhos castanhos. Que não me tratavam como irmã ou tia, mas como alguém real, viva. Bonita. Miguel era 12 anos mais novo do que eu. E ali estava o pecado, segundo minha família. A primeira vez que saímos para tomar um café, escondidos, eu me senti como uma menina de novo. Um vestido florido, batom claro, mãos suando, coração desperado. Ele me olhava com uma doçura que eu nunca tinha recebido. Me ouvia com atenção. E me dizia coisas como: "Você é linda, Rosa." Sua voz me acalma. Mas quando minha irmã viu a gente junto na feira da cidade, foi como se o mundo desabasse sobre mim. Ela me puxou pelo braço, me afastou dele e me disse com os olhos cheios de raiva: "Isso é pecado, Rosa. Você está envergonhando a nossa família." "Por amar, mana?" Eu perguntei. Por me sentir viva depois de tantos anos sozinha, ela me deu as costas. A partir daquele dia, meus irmãos pararam de falar comigo. A igreja fechou as portas. Até meus filhos passaram a me olhar com desconfiança. Mas Miguel ficou. Ele segurou minha mão e disse: "Eu não te largo. Mesmo que o mundo vire as costas, eu fico do seu lado." Eu nunca tinha ouvido isso antes. Nunca. Nem do meu ex-marido, nem da minha família. E naquele instante, no meio da dor, do medo, da solidão, eu soube que Deus tinha me enviado aquele homem. E que amar não podia ser pecado. Sino, se essa história dessa mulher está tocando seu coração, deixa o seu like. Isso ajuda muito o canal e mostra que você quer ouvir mais histórias reais como essa. Se inscreve aqui no canal e ativa o sino para não perder nenhuma das próximas histórias que estão por vir. E se você conhece alguém que também precisa ouvir algo assim, compartilha. Às vezes, uma história simples pode transformar um dia inteiro. Obrigada por estar aqui e ouvir com o coração. Meu nome é Rosa. Tenho 40 anos. E neste relato, vou te contar como me mantive firme, mesmo quando todo mundo jurava que eu estava pecando só por amar. Na semana em que minha irmã me virou a cara na feira, confesso que quase desisti de tudo. Parece que quando uma mulher mais velha decide viver algo que foge da norma, todo mundo se sente no direito de julgar. As irmãs, os filhos, os vizinhos da rua de trás.
Até a senhora da padaria me olhava diferente quando eu comprava o pão francês. E eu só queria ser amada. Não de um jeito vulgar. Não por carência. Mas de verdade. Miguel era doce, leve. Tinha aquela risada que contagiava, um jeito de olhar como se visse por dentro. Mas o que mais me tocava era como ele me respeitava. Ele nunca forçou nada. Nunca quis pressa. Só dizia: eu te espero, Rosa. O tempo que for. O que você quiser me dar, para mim já é presente. Na igreja, disseram que eu precisava de oração. Na casa da minha mãe, disseram que Miguel só queria se aproveitar. No salão de beleza, ouvi sussurros atrás de mim. Quarentona já, e se metendo com rapaz novo. Daqui a pouco vira piada. O que ninguém sabia é que à noite, sozinha no meu quarto, eu chorava. Chorava de dor, de vergonha, de dúvida. E eu dobrava meus joelhos no chão frio e orava baixinho: Deus, se for pecado, então me ensina. Mossa se for amor, me protege. Me guia. Não me deixa sozinha de novo. A resposta não veio em palavras. Veio em silêncio. Mas também veio em gestos. Miguel, no outro dia, apareceu com uma cesta cheia de legumes que ele mesmo plantava. Trouxe ramos de alecrim, cheiro verde, tomate e cereja. Disse: fiz pensando em você. Isso é para encher sua casa de sabor. Eu não sabia o que fazer. Minha vida inteira, fui ensinada que homem era quem trazia dinheiro, conserto de telhado e conta paga. Mas ali estava ele, me dando afeto em forma de hortaliça. E era tão leve, tão simples, tão bonito. Mas foi aí que vieram os primeiros cortes mais profundos. Meu filho mais velho, André, foi até minha casa. Sentou na varanda, me olhou nos olhos e disse: mãe, isso que você tá fazendo é vergonhoso. Você tem idade para ser mãe desse cara. Tenho idade para ser feliz também, André? Perguntei. Você sempre foi correta. Sempre foi uma mulher de fé. Isso aí não combina com a senhora. Me doeu ouvir aquilo. Doeu como uma facada. Eu sempre dei tudo a eles. Dixie de quarter meio cabelo para comprar material escolar. Dormi no chão para eles terem cama. Trabalhei com febre, com dor nas costas, com depressão escondida atrás de sorriso. E agora, estavam me chamando de vergonhosa. Foi nesse mesmo dia que fui à casa da minha melhor amiga, Denise. Só queria desabafar. Esperava um abraço, um conselho, uma xícara de café. Mas ela me olhou de cima a baixo e disse: Rosa, você tá obcecada. Isso é coisa da sua cabeça. Ele só tá te usando. Vai te deixar. E se não deixar? Mesmo assim, vai todo mundo rir de você. E se eu não ligar? Então, você é tola. Eu fui embora sem tomar o café. Naquela noite, Miguel me encontrou sentada na beira da cama, chorando baixinho como sempre. Ele se ajoelhou na minha frente, pegou minhas mãos e disse: eu sei que não sou o que sua família queria. Sei que sou mais novo. Mas não tô aqui pra te usar, Rosa. Tô aqui porque você é a mulher mais bonita e mais forte que eu já conheci. As pessoas acham que isso é pecado, sussurrei. Amar nunca é pecado. Sabe o que é pecado? Viver pela metade. Eu desabei nos braços dele. E foi ali, naquele abraço apertado, com cheiro de terra e suor, que meu coração decidiu: eu não ia mais viver pela metade. Não depois de tudo que já tinha sacrificado. Se fosse para ser julgada, que fosse por ter tentado ser feliz. Se fosse para ser apontada, que fosse com a cabeça erguida, o coração inteiro e a fé de que Deus me entenderia. E no fundo, ele já estava me entendendo. Na semana seguinte àquela conversa com Miguel, algo dentro de mim começou a mudar. Era como se, pela primeira vez, eu estivesse abrindo uma janela que esteve fechada por décadas. A luz entrava, junto com a poeira, a bagunça, os olhares curiosos. Mas também com o ar puro da liberdade. A solidão, que antes era minha única companhia, começou a perder espaço. Eu voltava a sorrir no espelho. Passava um batonzinho só pra mim. Trocava os móveis de lugar. Plantava novas flores nos vasos da varanda. E o mais estranho, ou milagroso, é que isso incomodava mais gente do que eu esperava. Parecia que todo mundo preferia a Rosa apagada, apagada como lâmpada queimada no fundo do corredor. A Rosa que obedecia, que se calava, que dizia amém para tudo e todos. Mas aquela Rosa estava renascendo. E com isso, veio o preço. Começaram a circular comentários na igreja. Alguém me disse que o pastor comentou, num culto de domingo, que algumas mulheres maduras estão sendo levadas pela vaidade e pelo desejo carnal. Não citou meu nome, claro, mas na cidade pequena, a indireta vira manchete. Minha mãe parou de atender minhas ligações. Minha irmã me bloqueou nas redes sociais. Meu filho mais novo escreveu uma mensagem no grupo da família dizendo: Mãe, a senhora tem direito de viver sua vida, mas tá machucando a nossa imagem também. A senhora não pensa? Eu li aquela mensagem mais de 20 vezes. E chorei em silêncio. Não por culpa, mas por tristeza. Passei tanto tempo vivendo pelos outros.
Que agora que estava tentando viver por mim, era como se eu tivesse cometido um crime. E no meio de tudo isso, Miguel continuava lá. Sempre firme. Levava café coado de manhã, às vezes um pão caseiro. Trazia histórias do sítio do pai dele. Contava causos engraçados da infância, me fazia rir com aquele jeito meio bobo, meio apaixonado. E mesmo quando eu estava em silêncio, com os olhos perdidos no chão, ele dizia: eu não preciso que você fale. Só quero estar aqui. Do seu lado. A fé também me sustentava. Mas não era mais uma fé de medo, como a que eu cresci ouvindo. Era uma fé íntima, feita de orações baixas, de conversas sinceras com Deus. Eu pedia direção, sim. Mas também agradecia. Agradecia por Miguel. Por me fazer sentir mulher. Por me lembrar que eu existia. Foi então que um dia, num sábado à tarde, ele me surpreendeu com um convite. Rosa, quer passar o fim de semana comigo na casa do meu pai? O quê? Eu não sei, é só um final de semana. A casa é grande, tem espaço. A gente planta, cozinha junto. Eu queria que você visse um pedaço do que é importante para mim. Meu coração disparou. Eu nunca tinha feito isso. Nunca tinha ido passar dias com um homem. Tinha medo, vergonha, insegurança. Mas também tinha um desejo enorme de viver. E aquilo era vida. No sábado pela manhã, coloquei minha roupa mais simples e bonita. Um vestido florido, sandálias baixas, cabelo solto. Miguel me esperava com o carro limpo, um sorriso no rosto e um buquê de flores do mato na mão. A viagem foi curta, mas mágica. Chegamos num sítio pequeno, mas cheio de encanto. Tinha cheiro de terra molhada, barulho de passarinhos, e um cachorro velho que abanava o rabo quando Miguel falava com ele. Na cozinha rústica, ele me mostrou a coleção de temperos da mãe falecida. Ela fazia um feijão com esse alecrim aqui que era de chorar, Rosa. E você aprendeu? Eu tentei. Mas acho que você vai fazer melhor. Naquela tarde, cozinhamos juntos. Ele lavava as verduras, eu temperava. Ele me abraçava por trás. E dizia: você é tudo que eu pedi a Deus. E eu acreditava. Pela primeira vez, eu acreditava. Dormimos em quartos separados, como ele mesmo sugeriu, para que eu ficasse à vontade. E no domingo de manhã, quando vi o sol bater na varanda, e ele me trazer um café com bolo de fubá, eu senti que aquilo ali era amor. Amor de verdade. Amor de alma. Mas a paz não durou muito. Na segunda-feira, quando voltei para casa, tinha um bilhete debaixo da porta. Letra firme, raivosa: você está se perdendo. Ainda dá tempo de se arrepender. Deus não se agrada dessas escolhas. Não havia assinatura. Mas eu sabia. Era da minha mãe. Foi como um tapa no meio da cara. E o mais triste é que no fundo eu ainda queria ser aceita. Eu ainda queria que minha mãe me visse, me entendesse, me dissesse: Rosa, você Marie ser feliz. Mas isso não veio. A dor ficou. E junto dela, a coragem de seguir, mesmo sem aprovação. Porque agora eu já tinha descoberto o sabor da liberdade. E não havia mais como voltar atrás. Naquela semana, eu me sentia entre dois mundos. De um lado, o amor que florescia em silêncio, com delicadeza, paciência e respeito. Do outro, os olhares frios, as palavras carregadas de julgamento e uma solidão que já não era ausência de companhia, mas ausência de aceitação. Miguel começou a perceber que algo me consumia por dentro. Mesmo quando eu sorria, meus olhos denunciavam a inquietação. Rosa, tá doendo, né? Assenti. Não conseguia mais esconder. Minha mãe, meus filhos, minha irmã, a cidade inteira. Parece que todo mundo virou juiz da minha vida. E tudo porque eu escolhi amar. Miguel segurou minhas mãos. As dele estavam quentinhas, firmes. As minhas tremiam. Rosa, você não é o que os outros acham. Você é o que sente, o que faz com amor. Você não tá fazendo mal a ninguém. Pelo contrário. Você tá florescendo. Isso assusta muita gente. Chorei como há muito tempo não chorava. Um choro que vinha de dentro da alma, como se meu coração estivesse sendo arrancado e colocado de volta, inteiro, no peito. Eu precisava decidir, ou eu continuava tentando caber na caixinha que os outros tinham construído para mim, ou eu me permitia viver de verdade. Ser mulher, ser amada, ser livre, ainda que incomodasse, ainda que doesse. Foi nesse ponto que resolvi dar um basta. Não ia mais me esconder. Naquele domingo, vesti minha melhor roupa. Um vestido azul, que comprei há muitos anos e guardei para uma ocasião especial, como se viver já não fosse especial o suficiente. Prendi o cabelo, passei perfume e caminhei até a igreja. Cheguei com o coração acelerado. Os bancos estavam cheios. O culto já tinha começado. Mas eu entrei. Firmei olhos no altar. Não era por afronta. Era por fé. Sentei no fundo. Algumas pessoas me encararam. Outras cochicharam. Mas eu me mantive em silêncio. Apenas ouvia. Até que, no meio da pregação, o pastor falou: vivemos tempos difíceis, irmãos.
em que até mesmo os que cresceram na fé se desviam, se deixam levar por desejos, por impulsos. Temos que orar. Temos que repreender o pecado. Meu coração apertou. Sabia que aquelas palavras tinham endereço. Eu me levantei. Não por orgulho, mas por dignidade. Caminhei até a saída sem abaixar a cabeça. Quando cheguei à porta, ouvi alguém chamar. Rosa, virei devagar. Era Dona Marlene, uma senhora que sempre ficava no banco da frente. Tinha olhos gentis, pele marcada pelo tempo e voz baixa. Rosa, eu só queria dizer que você tá linda. E que se esse amor te faz bem, então ele veio de Deus, sim. Não escuta quem fala sem saber do que se trata. Segurei a emoção. Aquelas palavras foram como um bálsamo. Obrigada, Dona Marlene. A senhora não sabe o quanto eu precisava ouvir isso. Ela sorriu e me abraçou. Naquele abraço simples, encontrei mais cristianismo do que em muitos sermões que me feriram. Na saída, fui direto à casa da minha mãe. Ela estava sentada na varanda, bordando como fazia todas as tardes. Não me olhou. Não falou. Só continuou com a agulha nas mãos, como se eu não existisse. Mãe, comecei, com voz trêmula, eu vim te dizer que eu te amo. Que continuo sendo sua filha. Que não sou perfeita, mas também não sou má. Só estou tentando viver. Só isso. Ela não respondeu. Esperei alguns segundos, e fui embora. Naquele dia, escrevi uma carta para os meus filhos. Dizia assim: meus amores, a vida me ensinou que o amor pode aparecer onde menos se espera. Eu não pedi para amar alguém mais novo. Não planejei. Mas aconteceu. E ele me ama. Me respeita. Me escuta. Mitsueira. Eu continuo sendo a mesma mãe que colocou comida no prato de vocês quando eu mesma não comia. A mesma mãe que fazia orações escondida de madrugada para que vocês não sentissem medo. Só que agora, eu também sou mulher. E eu mereço sentir o que é ser amada de verdade. Dobrei o papel com cuidado. Enviei por mensagem. E esperei. Nenhuma resposta no primeiro dia. Nem no segundo. Nem no terceiro. Mas no quarto, recebi uma ligação. Era minha filha. Clara, mãe, você tá bem? Tô, filha. E você? Eu li sua carta. E chorei. E eu só quero que a senhora seja feliz. Mesmo que eu ainda esteja tentando entender. Mas, eu te amo. Aquilo foi como um sopro de luz. Nem todos me odiavam. Nem todos estavam cegos. Clara Mayville me escutou. E aquilo já era um recomeço. No domingo seguinte, fui ao abrigo onde tudo começou. Miguel me esperava com um violão nas mãos. Quer cantar comigo? Eu ri, eu canto mal demais, não importa. Canta PRAM. Canta com o coração. Ali, no meio da simplicidade, eu entendi, eu não precisava da aprovação do mundo todo. Só precisava da minha paz. Da minha verdade. Do meu amor. E com Miguel, eu tinha tudo isso. Na semana seguinte àquela conversa com Miguel, algo dentro de mim começou a mudar. Era como se, pela primeira vez, eu estivesse abrindo uma janela que esteve fechada por décadas. A luz entrava, junto com a poeira, a bagunça, os olhares curiosos. Mas também com o ar puro da liberdade. A solidão, que antes era minha única companhia, começou a perder espaço. Eu voltava a sorrir no espelho. Passava um batonzinho só pra mim. Trocava os móveis de lugar. Plantava novas flores nos vasos da varanda. E o mais estranho, ou milagroso, é que isso incomodava mais gente do que eu esperava. Parecia que todo mundo preferia a rosa apagada, apagada como lâmpada queimada no fundo do corredor. A rosa que obedecia, que se calava, que dizia amém para tudo e todos. Mas aquela rosa estava renascendo. E com isso, veio o preço. Começaram a circular comentários na igreja. Alguém me disse que o pastor comentou, num culto de domingo, que algumas mulheres maduras estão sendo levadas pela vaidade e pelo desejo carnal. Não citou meu nome, claro, mas na cidade pequena, a indireta vira manchete. Minha mãe parou de atender minhas ligações. Minha irmã me bloqueou nas redes sociais. Meu filho mais novo escreveu uma mensagem no grupo da família dizendo: Mãe, a senhora tem direito de viver sua vida, mas está machucando a nossa imagem também. A senhora não pensa? Eu li aquela mensagem mais de 20 vezes. E chorei em silêncio. Não por culpa, mas por tristeza. Passei tanto tempo vivendo pelos outros, que agora que estava tentando viver por mim, era como se eu tivesse cometido um crime. E no meio de tudo isso, Miguel continuava lá. Sempre firme. Levava café coado de manhã, às vezes um pão caseiro. Trazia histórias do sítio do pai dele. Contava causos engraçados da infância, me fazia rir com aquele jeito meio bobo, meio apaixonado. E mesmo quando eu estava em silêncio, com os olhos perdidos no chão, ele dizia: eu não preciso que você fale. Só quero estar aqui. Do seu lado. A fé também me sustentava. Mas não era mais uma fé de medo, como a que eu cresci ouvindo. Era uma fé íntima, feita de orações baixas, de conversas sinceras com Deus.
Eu pedia direção, sim. Mas também agradecia. Agradecia por Miguel. Por me fazer sentir mulher. Por me lembrar que eu existia. Foi então que um dia, num sábado, à tarde, ele me surpreendeu com um convite. Rosa, quer passar o fim de semana comigo na casa do meu pai? O quê? Eu não sei, é só um final de semana. A casa é grande, tem espaço. A gente planta, cozinha junto, eu queria que você visse um pedaço do que é importante para mim. Meu coração disparou. Eu nunca tinha feito isso. Nunca tinha ido passar dias com um homem. Tinha medo, vergonha, insegurança. Mas também tinha um desejo enorme de viver. E aquilo era vida. No sábado pela manhã, coloquei minha roupa mais simples e bonita. Um vestido florido, sandálias baixas, cabelo solto. Miguel me esperava com o carro limpo, um sorriso no rosto e um buquê de flores do mato na mão. A viagem foi curta, mas mágica. Chegamos num sítio pequeno, mas cheio de encanto. Tinha cheiro de terra molhada, barulho de passarinhos e um cachorro velho que abanava o rabo quando Miguel falava com ele. Na cozinha rústica, ele me mostrou a coleção de temperos da mãe falecida. Ela fazia um feijão com esse alecrim aqui que era de chorar, Rosa. E você aprendeu? Eu tentei. Mas acho que você vai fazer melhor. Naquela tarde, cozinhamos juntos. Ele lavava as verduras, eu temperava. Ele me abraçava por trás. E dizia, você é tudo que eu pedi a Deus. E eu acreditava. Pela primeira vez, eu acreditava. Dormimos em quartos separados, como ele mesmo sugeriu, para que eu ficasse à vontade. E no domingo de manhã, quando vi o sol bater na varanda, e ele me trazer um café com bolo de fubá, eu senti que aquilo ali era amor. Amor de verdade. Amor de alma. Mas a paz não durou muito. Na segunda-feira, quando voltei para casa, tinha um bilhete debaixo da porta. Letra firme, raivosa, você está se perdendo. Ainda dá tempo de se arrepender. Deus não se agrada dessas escolhas. Não havia assinatura. Mas eu sabia. Era da minha mãe. Foi como um tapa no meio da cara. E o mais triste é que no fundo eu ainda queria ser aceita. Eu ainda queria que minha mãe me visse, me entendesse, me dissesse, Rosa, você. Marie ser feliz. Mas isso não veio. A dor ficou. E junto dela, a coragem de seguir, mesmo sem aprovação. Porque agora eu já tinha descoberto o sabor da liberdade. E não havia mais como voltar atrás. Naquela semana, eu me sentia entre dois mundos. De um lado, o amor que florescia em silêncio, com delicadeza, paciência e respeito. Do outro, os olhares frios. As palavras carregadas de julgamento e uma solidão que já não era ausência de companhia, mas ausência de aceitação. Miguel começou a perceber que algo me consumia por dentro. Mesmo quando eu sorria, meus olhos denunciavam a inquietação. Rosa, tá doendo, né? Assenti. Não conseguia mais esconder, minha mãe, meus filhos, minha irmã, a cidade inteira. Parece que todo mundo virou juiz da minha vida. E tudo. Porque eu escolhi amar. Miguel segurou minhas mãos. As dele estavam quentinhas, firmes. As minhas tremiam. Rosa, você não é o que os outros acham. Você é o que sente, o que faz com amor. Você não tá fazendo mal a ninguém. Pelo contrário. Você tá florescendo. Isso assusta muita gente. Chorei como há muito tempo não chorava. Um choro que vinha de dentro da alma, como se meu coração estivesse sendo arrancado e colocado de volta, inteiro, no peito. Eu precisava decidir, ou eu continuava tentando caber na caixinha que os outros tinham construído para mim, ou eu me permitia viver de verdade. Ser mulher, ser amada, ser livre, ainda que incomodasse, ainda que doesse. Foi nesse que resolvi dar um basta. Não ia mais me esconder. Naquele domingo, vesti minha melhor roupa. Um vestido azul, que comprei há muitos anos e guardei para uma ocasião especial, como se viver já não fosse especial o suficiente. Prendi o cabelo, passei perfume e caminhei até a igreja. Cheguei com o coração acelerado. Os bancos estavam cheios. O culto já tinha começado. Mas eu entrei. Firmei olhos no altar. Não era por afronta. Era por fé. Sentei no fundo. Algumas pessoas me encararam. Outras cochicharam. Mas eu me mantive em silêncio. Apenas ouvia. Até que, no meio da pregação, o pastor falou: vivemos tempos difíceis, irmãos, em que até mesmo os que cresceram na fé se desviam, se deixam levar por desejos, por impulsos. Temos que orar. Temos que repreender o pecado. Meu coração apertou. Sabia que aquelas palavras tinham endereço. Eu me levantei. Não por orgulho, mas por dignidade. Caminhei até a saída sem abaixar a cabeça. Quando cheguei à porta, ouvi alguém chamar. Rosa, virei devagar. Era Dona Marlene, uma senhora que sempre ficava no banco da frente. Tinha olhos gentis, pele marcada pelo tempo e voz baixa. Rosa, eu só queria dizer que você tá linda. E que se esse amor te faz bem, então ele veio de Deus, sim. Não escuta quem fala sem saber do que se trata. Segurei a emoção.
Aquelas palavras foram como um bálsamo. Obrigada, Dona Marlene. A senhora não sabe o quanto eu precisava ouvir isso. Ela sorriu e me abraçou. Naquele abraço simples, encontrei mais cristianismo do que em muitos sermões que me feriram. Na saída, fui direto à casa da minha mãe. Ela estava sentada na varanda, bordando como fazia todas as tardes. Não me olhou. Não falou. Só continuou com a agulha nas mãos, como se eu não existisse. Mãe, comecei, com voz trêmula, eu vim te dizer que eu te amo. Que continuo sendo sua filha. Que não sou perfeita, mas também não sou má. Só estou tentando viver. Só isso. Ela não respondeu. Esperei alguns segundos, e fui embora. Naquele dia, escrevi uma carta para os meus filhos. Dizia assim: meus amores, a vida me ensinou que o amor pode aparecer onde menos se espera. Eu não pedi para amar alguém mais novo. Não planejei. Mas aconteceu. E ele me ama. Me respeita. Me escuta. Mitsueira. Eu continuo sendo a mesma mãe que colocou comida no prato de vocês quando eu mesma não comia. A mesma mãe que fazia orações escondida de madrugada para que vocês não sentissem medo. Só que agora, eu também sou mulher. E eu mereço sentir o que é ser amada de verdade. Dobrei o papel com cuidado. Enviei por mensagem. E esperei. Nenhuma resposta no primeiro dia. Nem no segundo. Nem no terceiro. Mas no quarto, recebi uma ligação. Era minha filha. Clara, mãe, você tá bem? Tô, filha. E você? Eu li sua carta. E chorei. E eu só quero que a senhora seja feliz. Mesmo que eu ainda esteja tentando entender. Mas, eu te amo. Aquilo foi como um sopro de luz. Nem todos me odiavam. Nem todos estavam cegos. Clara me vai. Me escutou. E aquilo já era um recomeço. No domingo seguinte, fui ao abrigo onde tudo começou. Miguel me esperava com um violão nas mãos. Quer cantar comigo? Eu ri, eu canto mal demais, não importa. Canta PRAMM. Canta com o coração. Ali, no meio da simplicidade, eu entendi, eu não precisava da aprovação do mundo todo. Só precisava da minha paz. Da minha verdade. Do meu amor. E com Miguel, eu tinha tudo isso. Os dias seguintes foram os mais silenciosos da minha vida, e, ao mesmo tempo, os mais cheios de sentido. O telefone não tocava tanto quanto antes. As mensagens pararam. Os convites sumiram. Mas a paz começou a ocupar o lugar da angústia. Não era mais a solidão da rejeição. Era o silêncio do reencontro comigo mesma. Miguel vinha todos os dias me ver. Às vezes trazia coisas simples, uma fruta madura do pé do sítio, uma muda de planta, um caderninho novo. Ele dizia: tô colecionando seus sorrisos, Rosa. E cada um deles vale ouro. Aquelas palavras me faziam sorrir ainda mais. Eu já não escondia minha alegria. Nem meu afeto. Eu segurava sua mão no meio da praça. Sentávamos no banco juntos. Íamos até a vendinha da esquina comprar pão de queijo e café coado. E sim, os olhares continuavam. Mas a minha vergonha, essa já tinha morrido. Um dia, Clara, minha filha, veio me visitar. Foi como uma visita do céu. Ela chegou com os olhos cheios de lágrimas e um bolo nas mãos. Mãe, eu trouxe aquele de milho que a senhora gosta. Clara, meio 10. Abracei minha filha com tanta força que senti meu peito estremecer. Ela chorou no meu ombro. Me perdoa, mãe, eu tive tanto medo do que iam dizer. Medo de ver a senhora sofrer de novo. Filha, eu já sofri tanto por tentar agradar. Agora quero viver. Se isso te assusta, eu entendo, mas só te peço, não me abandona. Ela segurou minhas mãos. Eu tô aqui, mãe. Eu tô aqui. Passamos a tarde juntas. Conversamos como há anos não conversávamos. Ela me ouviu com atenção. Eu contei como Miguel me tratava, com respeito, com delicadeza. E, no final, ela disse: eu quero conhecer ele, mãe. Meus olhos se encheram d'água. Naquela noite, contei a Miguel. Ele ficou sem reação por uns segundos, depois sorriu como menino. Rosa, isso é um milagre. Eu vou honrar sua filha. Assim como honro você. Ela vai ver com os próprios olhos que o que a gente tem é verdadeiro. Marcamos um almoço pro domingo. Miguel trouxe flores para Clara. Se vestiu com camisa limpa, cabelo penteado, cheiro suave. Estava nervoso. Mas firme. Clara foi educada, gentil, observadora. Não julgou. Só escutou. E, no fim, disse: Miguel, só quero que minha mãe seja feliz. Só isso. Se você fizer isso por ela, já tem meu respeito. Miguel respondeu com os olhos marejados: não tem um dia que eu não agradeça a Deus por ela. Por me deixar amar alguém como a Rosa. Depois daquele almoço, algo mudou no ar. Como se um peso tivesse saído de cima de mim. Pela primeira vez, alguém da minha família viu além da idade, do preconceito, da aparência. Viu o que havia da. Mais importante, o amor. Ainda assim, nem todos aceitaram. Minha mãe continuava sem falar comigo.
E isso doía a ponto de tempos em tempos, eu passava pela rua da casa dela. Olhava de longe, via ela regando as plantas, limpando a calçada, sentada na cadeira de balanço. E cada vez, um aperto me tomava o peito. Eu queria poder contar para ela como Miguel cuidava de mim quando eu ficava doente. Como ele lia a Bíblia comigo à noite, deitado na rede. Como ele me chamava de minha rosa do campo, e me cobria com o lençol quando eu dormia no sofá vendo novela. Mas ela não queria ouvir. E por mais que doesse, eu comecei a aceitar que algumas pessoas só amam a gente dentro dos limites que elas mesmas suportam. Foi então que, numa manhã de segunda-feira, recebi a notícia que parou meu coração. Minha mãe tinha passado mal. Foi levada ao hospital às pressas. Corri para lá sem pensar duas vezes. Quando cheguei, Clara estava lá. Também meus irmãos. Todos de olhos inchados, rostos fechados. Ninguém falou comigo. Mas eu também não falei com ninguém. Fiquei de pé ao lado da maca, vendo minha mãe inconsciente, pálida, com fios grudados no corpo. Mãe, sussurrei, não faz isso. Eu ainda tô aqui. Ainda sou sua filha. Me perdoa, Seut McGee. Mas eu só queria ser feliz. É errado isso? Ela abriu os olhos devagar. Muito devagar. E balbuciou, Rosa, tô aqui, mãe. Eu tô aqui. Ela estendeu a mão fraca e tocou meu rosto. Me perdoa, filha, eu tive medo de te perder. Eu só queria proteger você, eu sei, mãe. Mas agora é você que precisa de cuidado. E eu tô aqui pra isso. Naquela noite, dormindo. Hospital. Miguel apareceu no fim da tarde com um cobertor, um café e um beijo no rosto. Você é a mulher mais linda do mundo, Rosa. E mais forte também. Olhei pra ele e pensei, quem disse que amar era pecado, nunca conheceu o amor verdadeiro. Aquela semana no hospital mudou tudo. Não apenas pela fragilidade da minha mãe, mas pelo reencontro silencioso entre nós duas. Ali, onde a vida e a morte se encontravam, não havia mais espaço para orgulho, doutrina ou convenções. Havia amor. E só. Ela passou 3 dias em observação. Eu não saí do lado dela. Limpava sua testa com pano úmido, penteava seus cabelos finos, contava histórias da infância para ela adormecer com um sorriso no rosto. Em certo momento da madrugada, ela me olhou com mais lucidez e disse, Rosa, você tá feliz? A pergunta me pegou de surpresa. Tô, mãe. Com medo, com saudade, com muita coisa ainda aqui dentro, mas sim, tô feliz. Pela primeira vez, de verdade. Ela fechou os olhos, respirou fundo e murmurou, então já valeu tudo. Naquele instante, algo curou dentro de mim. Uma ferida antiga, que sangrava em silêncio desde a juventude. Uma necessidade de aprovação, de ser a filha perfeita, de corresponder às expectativas alheias. Tudo aquilo começou a se dissolver. 2 dias depois, ela teve alta. Clara nos ajudou com tudo. Preparou a casa, trouxe mantimentos, chamou um enfermeiro. Meus irmãos ainda estavam distantes. Mas pela primeira vez, não me doía tanto. Talvez porque agora eu tinha certeza de quem eu era, e não do que esperavam que eu fosse. Miguel passou a frequentar a casa com mais liberdade. Minha mãe, aos poucos, foi se abrindo. Certa vez, ela até disse, esse rapaz é bom. Tem olhos limpos. Eu sorri. Eu sabia que a senhora ia enxergar. Ela respondeu com um gesto tímido, mas verdadeiro. Segurou minha mão e apertou de leve. A vida foi voltando ao ritmo. Eu voltei ao abrigo. As crianças me abraçavam com saudade. Os idosos me perguntavam de Miguel, como se ele já fizesse parte da família deles também. Era como se o universo, de algum modo, estivesse me recompensando pela coragem de amar, mesmo quando parecia impossível. Mas como toda história de renascimento, veio mais uma provação. Numa tarde quente de sexta-feira, Clara chegou em casa. Chorando, mãe, eu não sei o que fazer. O que foi, filha? O pai do meu filho, o Rafael, me deixou. Disse que quer distância, que não vai pagar mais pensão. Eu tô sozinha com o Arthur, e eu tô apavorada. Ela desabou no meu colo, como eu tantas vezes já havia desabado na solidão do meu quarto. E ali, minha filha, tão forte por fora, tão quebrada por dentro, me fez ver que a dor da rejeição era um ciclo que se repetia entre as mulheres da nossa família. Abraçá-la foi como abraçar minha própria juventude. Filha, agora é minha vez de te segurar. Assim como você me segurou quando eu mais precisei. Nos dias seguintes, acolhemos Clara e o pequeno Arthur em casa. Miguel se desdobrou em carinho. Brincava com o netinho como se fosse dele. Ensinava a plantar, contava histórias, fazia panquecas nas manhãs de domingo. Um dia, Clara me disse, mãe, você encontrou um homem raro, não, filha? Eu encontrei um homem bom. Porque deixei de procurar por regras, e passei a procurar por verdade. Miguel me propôs algo naquela noite. Estávamos sentados no quintal, olhando pro céu cheio de estrelas.
O cheiro da terra molhada do regador ainda pairava no ar. Rosa, a gente já vive um amor inteiro. Mas, e se a gente desse um passo a mais? Como assim? Perguntei, com um sorriso desconfiado. Ele tirou uma caixinha do bolso. Simples. De madeira. Sem luxo. Abriu devagar e revelou duas alianças finas. Quer casar comigo? Meu coração parou por 2 segundos. Miguel, meu Deus, você tá falando sério, mais sério do que nunca. Eu quero ser seu. Quero que a gente construa essa vida juntos, com coragem, fé, e esse amor bonito que ninguém mais precisa entender. Só a gente. Olhei para ele, depois pro céu. Pensei em tudo que tinha vivido. Nas pedras que jogaram, nas portas que se fecharam, nas noites chorando em silêncio. E então, sorri, eu aceito. Com todo o meu coração. Ele colocou a aliança em meu dedo. Eu coloquei no dele. E naquele quintal, sob as estrelas, no meio da simplicidade que sempre foi minha essência, eu me senti a mulher mais amada do mundo. Não teve festa, não teve tapete vermelho. Mas teve amor. E fé. E uma certeza firme dentro do peito. Eu não estava mais sozinha. O que disseram ser pecado me salvou da solidão. Me salvou de mim mesma. Depois que minha irmã voltou a tomar café comigo, senti que o ciclo da dor finalmente começava a se fechar. Não que tudo estivesse perfeito, a vida nunca é. Mas havia paz. E onde existe paz, há também força. Miguel percebeu que eu andava mais leve. Ele dizia: seu sorriso agora tem descanso, Rosa. Antes era um sorriso bonito, mas cansado. E ele tinha razão. Durante anos eu sorri como quem pede desculpa por existir. Como quem quer ser aceita. Hoje, sorrio porque me reconheço. Os dias passaram tranquilos. O jardim cresceu. Clara voltou a trabalhar e deixou o pequeno Arthur conosco durante as tardes. Ele corria pelo quintal, chutava bolinha, plantava feijão no copo com algodão e dizia: vovó, o amor cresce igual plantinha. Né? E eu respondia: cresce, sim. Mas tem que molhar todo dia. E deixar o sol entrar. Ele ria e me abraçava. E eu fechava os olhos, agradecendo por ter resistido à tempestade. Mas como toda jornada que transforma, a vida trouxe mais uma lição. Miguel adoeceu. Foi tudo muito rápido. Uma febre alta que veio do nada. Depois tosse, cansaço, tontura. Fomos ao médico e ele logo foi internado com uma infecção no pulmão. Meu chão tremeu. Vi aquele homem forte, cheio de vida, ser levado numa maca com os olhos fechados. Me deu um medo terrível de perdê-lo. Mas dentro daquele medo, havia uma coragem que eu nem sabia que tinha. Fiquei com ele no hospital todos os dias. Dormia na cadeira dura, segurando sua mão. Rezava baixinho, com fé simples, pedindo a Deus que não tirasse de mim aquilo que eu esperei por uma vida inteira. Os médicos foram claros. O quadro era grave, mas ele era forte. Ele é mais que forte, respondi. Ele é meu milagre. Os dias foram longos. Teve choro, teve silêncio. Teve lembranças passando pela minha mente como filme. Me sex, de repente, voltando a Sarah Rosa de antigamente. A que cuidava de todos, a que escondia o medo por trás da firmeza. Mas com uma diferença. Agora eu não estava sozinha. Minhas filhas vinham me visitar. Minha mãe apareceu com sopa feita. Em casa. Até minha irmã deixou um bilhetinho preso na porta. Você já salvou todo mundo, Rosa. Agora é Deus que vai cuidar dele por você. E ele cuidou. Depois de 8 dias, Miguel começou a reagir. Quando abriu os olhos e sorriu, eu caí. De joelhos ao lado da cama. Rosa. Você ainda tá aí, onde mais eu estaria, Miguel? Ele apertou minha mão e disse: eu sonhei que a gente estava plantando juntos, e que você cantava uma música que não tinha letra. É porque eu canto com o coração, meu amor. A letra vem da vida. Ele riu fraco. Eu te amo, Rosa. Se eu tivesse partido, teria ido em paz. Não fala assim. Você ainda tem muito para viver. Ainda tem flor para plantar comigo. Ainda tem bolo para assar com Arthur. Ainda tem muito amor para dar. Então me promete que, se eu sair daqui, a gente vai fazer a viagem que nunca fizemos. Para onde? Qualquer lugar. Onde tiver céu, estrada e você do meu lado. Miguel teve alta 2 dias depois. Voltou para casa mais magro, mais frágil. Mas com os olhos ainda mais cheios de luz. Agora eu entendo mais do que nunca o que você viveu, Rosa. Ele me disse: ser mulher, ser julgada, ser forte, e ainda assim amar, exige fé. E você, Miguel? É a resposta dessa fé. Foi nesse período que começamos a escrever juntos um pequeno diário. Miguel chamava de nosso caderno de recomeços. Todos os dias, antes de dormir, escrevíamos uma frase que resumisse o dia. Não precisava ser bonita. Só precisava ser sincera. Algumas delas: hoje, o feijão queimou, mas a gente riu. Arthur disse que vai se casar com a menina da escola. Miguel ficou com ciúmes. O sol voltou. E com ele, a esperança. Deus mora aqui, entre o varal e o pé de jabuticaba.
Era nosso jeito de guardar a fé, o amor e o cotidiano. Coisas pequenas que, somadas, formavam a nossa eternidade. E, entre uma frase e outra, entre um abraço e outro, entre um café e outro. A rosa que um dia teve medo de amar, agora transbordava. Porque descobri que quando o amor é verdadeiro, ele não nos rouba. Ele nos devolve. Nos devolve a voz, a pele, os sentidos. E, principalmente, nos devolve a nós mesmas. Naquela fase de calmaria, com Miguel se recuperando aos poucos e a casa cheia de vida. Eu comecei a entender algo que durante anos parecia inalcançável. A felicidade verdadeira não é feita de momentos espetaculares, mas de paz nos detalhes. Era nas manhãs silenciosas, com cheiro de café e pão no forno, que eu mais me sentia plena. Era no riso de Arthur pulando nas poças depois da chuva. No toque leve da mão de Miguel sobre a minha, enquanto assistíamos juntos um jornal qualquer. Na ligação da Clara no fim da tarde só para perguntar: Mãe, como você tá? Hoje? Era nesses pequenos gestos que a vida me dizia: você venceu. Uma tarde, arrumando a estante antiga da sala, encontrei uma caixa velha de madeira. Dentro dela, estavam fotos antigas, cartas que nunca enviei, bilhetes rabiscados por crianças e um pedaço de papel amarelado que me fez parar. Era uma oração que escrevi muitos anos atrás, no auge da minha solidão. Senhor, eu não quero luxo, nem fama, nem riquezas. Só queria, um dia, alguém que olhasse para mim com ternura. Alguém que me fizesse sentir viva. Se não for pedir demais, me deixa conhecer o amor antes de partir. Sentei no sofá com aquele papel nas mãos e chorei. Não de tristeza, mas de reconhecimento. Aquela rosa, que escrevia com esperança e dor misturadas, ainda vivia dentro de mim. Mas agora ela era acolhida. Acolhida por mim mesma. Miguel chegou e me viu chorando. Sentou ao meu lado, pegou o papel, leu em silêncio. E disse: esse pedido foi atendido com juros e amor dobrado. Sorri. E o abracei como quem segura o que tem de mais precioso. Clara apareceu logo depois com uma novidade: Mãe, vou me mudar para mais perto de vocês. Sério? Sim. E já conversei com a direção da empresa. Vou trabalhar daqui mesmo. E sabe o que mais? O quê? Eu vou me casar. Abracei minha filha com tanta força que mal consegui falar. Era como se tudo estivesse se encaixando. Como se Deus tivesse esperado a hora certa para restaurar cada pedacinho da minha história. Na semana seguinte, enquanto cuidávamos das hortas, Miguel me chamou: Rosa, quero te mostrar uma coisa. Fomos até o quartinho dos fundos, que antes era depósito de enterro. Ele tinha transformado o espaço. Pintou as paredes, colocou uma mesa de madeira, algumas prateleiras, e no meio da parede, um quadro simples com uma frase escrita à mão: amar nunca foi pecado. Pecado é viver pela metade. Olhei aquilo e fiquei em silêncio. Me emocionei. Eu fiz pra gente escrever aqui tudo que a gente aprendeu. Ele disse. Passamos a usar aquele espaço como nosso cantinho de memórias. Toda semana, escrevíamos uma frase na parede. Arthur desenhava corações. Clara dixava bilhetes. E até minha mãe, certa vez, escreveu: às vezes, a gente precisa desaprender para amar de novo. As sementes que plantei com lágrimas estavam dando frutos com risos. E falando em frutos, numa dessas tardes de sol manso, recebi uma notícia que me pegou de surpresa. Miguel tinha escrito um artigo pro jornal da cidade. O título: A mulher que me ensinou o que é coragem. Era sobre mim. Ele contava, com simplicidade e emoção, como conheceu uma mulher que foi julgada por amar. Como essa mulher foi chamada de pecadora, desrespeitosa, irresponsável, mas seguiu em frente com fé. Ele dizia: ela não me ensinou só a amar. Me ensinou a ver. A ver que o mundo pode tentar nos apagar. Mas o amor acende a alma como vela. Em noite escura. O texto se espalhou. Pessoas da cidade passaram a nos cumprimentar com mais carinho. Algumas mulheres me procuraram: Dona Rosa, sua história me fez lembrar de mim. Eu também fui deixada de lado. Eu também chorei. Silêncio, e agora? Eu também quero viver. E foi aí que nasceu um novo sonho. Miguel sugeriu: e se a gente reunisse essas mulheres aqui em casa, uma vez por mês? Pra quê? Pra conversar. Trocar histórias. Cuidar umas das outras. Começamos com 3 mulheres. Depois 5. Depois 12. Agora, somos mais de 20. Nos reunimos no quintal, com café, bolo simples, cadeiras emprestadas e corações escancarados. E sabe o que mais ouvimos nesses encontros? Eu achei que era a única. E sempre que alguém diz isso, eu respondo: você nunca esteve sozinha. Só estava em silêncio. A casa virou abrigo. A dor virou ponte. O amor virou revolução. E no centro de tudo isso, estava aquela mulher de 40 anos que um dia teve medo de amar, e escolheu não mais viver pela metade.
Os encontros no quintal da nossa casa se tornaram mais que uma simples roda de conversa, se tornaram um refúgio. Um lugar onde mulheres podiam falar sem serem interrompidas, chorar sem serem julgadas, sorrir sem medo. Cada encontro era como regar um jardim esquecido. Uma vez por mês, nosso quintal se transformava em chão sagrado. A lona improvisada virava sombra, as flores que Miguel cuidava com tanto carinho viravam enfeite de mesa, e o cheiro de café fresco abraçava todo mundo já na entrada. Tinha Dona Selma, que foi abandonada aos 60 anos pelo marido e nunca mais tinha se olhado no espelho com carinho. Tinha Marília, que perdeu 2 filhos para a distância da vida, e agora sorria quando falava da neta. Tinha também Ana Paula, de 39 anos, recém-divorciada, que dizia com os olhos vermelhos: aqui é o único lugar onde ninguém me chama de fracassada. E eu respondia: aqui, você é mulher. E isso já é muito. Cada encontro era um recomeço. Não apenas para elas. Para mim também. Afinal, toda vez que contava minha história, com calma, com verdade, com fé, eu me lembrava do quanto caminhei. E do quanto ainda posso florescer. Miguel assistia tudo de perto. Sempre com aquele sorriso. De canto de boca. Às vezes participava, outras vezes só observava, sentado na rede, com Arthur no colo e Clara servindo bolo para as convidadas. Era nossa casa, mas era também um templo de reconstrução. Certa vez, uma jovem chegou com a mãe, os olhos vermelhos, e me disse: a senhora não me conhece, mas minha mãe falou tanto da sua história que eu precisava ver de perto. Eu achava que amor era coisa que só machuca. Mas agora, acho que ainda pode ser bonito. Eu abracei aquela moça como se fosse minha. Porque no fundo, éramos todas irmãs de dor e renascimento. Um dia, Miguel chegou da rua com uma caixinha simples, de madeira. Entregou nas minhas mãos. O que é isso? Perguntei. Abre e vê. Abri. Dentro havia um broche com o formato de uma rosa dourada. E um bilhete, para você usar toda vez que esquecer quem é. Você é força, é flor, é fogo. E é a rosa que transformou a minha vida. As lágrimas caíram sem que eu percebesse. Miguel, você é poesia viva. Não, Rosa. A poesia é você. Eu só tive o privilégio de ser parte do seu verso. Me emocionei de novo. Ele me abraçou com ternura e disse: tá pronta para nossa viagem, agora. Já deixei tudo arrumado. É só a gente, a estrada, e o céu. Pegamos o carro. No dia seguinte, Clara ficou com Arthur. Minha mãe ficou tomando conta do quintal e das flores com a irmã. Saímos sem destino exato, só a vontade de ver o mundo e respirar juntos um ar diferente. Fomos parando de cidade em cidade. Dormimos em pousadas simples. Comemos pastel na beira de estrada. Entramos em igrejinhas antigas. Plantamos uma muda de flor numa praça qualquer. E em cada lugar, escrevíamos no nosso caderninho: hoje, o céu tinha a cor da paz. Miguel dançou comigo no meio da rua. Um moço aplaudiu. Rosa viu o mar pela primeira vez e chorou. Sim, eu vi o mar aos 40 e poucos anos, vi o mar com os pés na areia e a alma nas nuvens. Miguel segurou minha mão e disse: agora você é parte dele também. Por quê? Porque o mar é forte, profundo, calmo e revoltado, como você. E mesmo depois de tudo, ele nunca deixa de voltar. Nos sentamos na areia. As ondas quebravam baixinho, e ali, com os olhos fechados, fiz uma oração: obrigada, meu Deus, por não ter me deixado desistir. Obrigada por cada dor que me ensinou. Por cada mão que me soltou, e que me fez aprender a caminhar sozinha. Obrigada por Miguel. E por ter me mostrado que o amor verdadeiro não grita, não exige, não machuca. Ele espera. Ele segura. Ele salva. Na volta, ao passar pela entrada da nossa cidade, Miguel disse: Rosa, olha onde a gente chegou. E olha como chegamos, sim. Com cicatriz, mas com o pé no chão. E com o coração inteiro. Já era fim de tarde. As luzes da cidade começaram